ERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvinte da Rádio UNAERP. Eu sou Rafaela Carvalho, estudante da terceira etapa de jornalismo, e hoje trazemos mais um episódio do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto. Esse projeto é coordenado pelo professor Gil Santiago e na parte técnica contamos com Andrei Violante e Hugo Nunes. Nesta edição temos o prazer de entrevistar Margarete Presoto, uma das primeiras no telejornalismo da IPTV Ribeirão Preto. Margarete é natural de Bauru e formou-se em serviço social. Ela é a primeira apresentadora do telejornal da emissora em 1980, ao lado de Jorge Chamberlain. Com mais de 40 anos de carreira, migrou para a área comercial da IPTV, onde atuou como diretora comercial até se aposentar em 2018. Seja bem-vinda, Margarete. É uma honra tê-la aqui para compartilhar essa história e nos ajudar a reviver momentos importantes da comunicação de Ribeirão Preto. Para conduzir essa entrevista comigo, apresento minhas colegas de classe, Ana Helena Mendes, Gabriela Lacerda e Vitória Tasquete. Olá, meninas! Olá, tudo bem? Bom, Margarete, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta seria: você sempre quis essa área mais jornalística ou esse caminho aconteceu de forma inesperada? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês, essas simpáticas meninas, Ana Helena, Rafaela, Vitória e Gabi, e o Andrei aqui, ó, que está no suporte dessa entrevista, e meu boa tarde a todos os telespectadores, né? Antes de falar disso, eu posso contar um pouquinho do projeto. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque eu retornando que essa casa aqui já foi minha também. Foi aqui que eu fiz o meu curso e fui da primeira turma de comunicação. E foi tão interessante porque eu venho de uma cidade muito pequena, 46 mil habitantes, e vim para a cidade grande, Ribeirão Preto, e entrei no curso de comunicação. E meu pai: filha, como é que você vai fazer um curso se ele ainda não é aprovado pelo MEC? Você é jovem, né, inexperiente, e a palavra do seu pai é uma bênção. Né? No segundo ano, eu fiz serviço social. Foi tão assim que, na verdade, eu não continuei meu curso, mas nesse interim eu já comecei a trabalhar na Rede Globo como secretária. E aí a Rede Globo já estava implantando as afiliadas no interior de São Paulo. Ela começou por Campinas, né, do Grupo EPTV, ela começou em Campinas, depois Ribeirão, e aí ela foi para São Carlos, depois Varginha. E nesse meio, como secretária, eu tive a oportunidade de já começar na área comercial, enquanto esperava a inauguração da IPTV. Eu fui para Rio Preto, fiquei em torno lá de 1 ano, aguardando a inauguração. Quando eles estavam preparando a inauguração, eles estavam à procura de uma apresentadora. Então, todas as repórteres da época foram fazer entrevista. E nós, as meninas que trabalhávamos na área comercial, a gente tinha curiosidade de saber como é que a gente aparecia na TV, porque era tudo uma novidade muito grande, né? E vamos lá fazer entrevista, mas de brincadeira. Aí faltava 3 dias para a emissora entrar no ar, para inaugurar a data definitiva da inauguração. O diretor-presidente da IPTV, o Dr. José Bonifácio, ele foi lá olhar as entrevistas e falou assim: não, eu quero essa daqui, que no caso era... Não, essa não pode, ela trabalha na área comercial. Eu já trabalhava na área de atendimento da área comercial. Ele falou: não, é com ela que nós vamos iniciar o nosso jornal aqui na IPTV.
E foi assim, então, foi uma brincadeira. Ele que escolheu, Uma brincadeira né? que ele me escolheu e que eu acabei ficando em torno de 5 anos, fazendo dupla com o Jorginho Chamberlain, que é uma grande simpatia. Que legal. Nossa. Muito incrível. Muito legal. E como se... Ah, você já acabou de contar. Então é a Vitória. Você sente que ter sido a primeira trouxe algum peso ou responsabilidade diferente na sua carreira? Olha, eu sei que foi assim, muito, porque não só para minha carreira, como para pessoal, né? Porque era tudo tão novo. Eu lembro que um dia eu cheguei no estacionamento onde eu morava e veio um monte, aquelas crianças todas querendo me abraçar, querendo conversar comigo. Eu falei assim, gente, mas por que isso? O que será que está acontecendo? Aí que eu lembrei que eu era Tava apresentadora do jornal. aparecendo para todo mundo, né? Exatamente. E marca demais, né? Tá ali. E era assim, tão engraçado, porque todas as festas da nossa região, a festa do cavalo em Colina, Barretos escolhendo a rainha da festa do peão, e eles me convidavam para ser júri. E como era tudo muito novo na época, eles precisavam pôr assim, um pessoal para meio que separar do povo, porque o pessoal queria me tocar. Parecia que eu era uma celebridade chegando na cidade, sabe? E lógico que isso é para a vaidade, né? Quando você é mais jovem, né? Para a vaidade muito bom. Eu chegava em todos os lugares, eu tinha assim tapete vermelho. E também como eu atuava conjuntamente na área comercial, né? Onde eu chegava, todo mundo me conhecia. Né? E muitos deles me queriam fazendo propaganda para as empresas dele. Então foi uma experiência muito boa mesmo. Que incrível. Resgatamos aqui uma imagem de quando inaugurou a IPTV Ribeirão e a gente queria saber como era a estrutura. Você lembra de como era a equipe do jornalismo naquela época, tipo apresentadores, repórteres, a produção? A gente tem que voltar, né, um pouquinho no tempo, lembrando que nós estamos falando aí de 1980, Sim. que a gente não tinha o WhatsApp, né? A gente não tinha celular. Sim. Era fax, né? Fax. Sim. Mas tinha todo o departamento estruturado da IPTV, com máquina de datilografia e tudo mais. E também não tinha o teleprompter, porque hoje os apresentadores, eles têm ali na frente a notícia que ele vai transmitir. Na época, não. A gente tinha que revisar bastante o que iria ser apresentado, né? E você olhava aqui, ó. Nossa. Era aqui, né? Tinha que ir pra gravando. tela. Você tinha mais ou menos que mentalizar isso daí. Quando eu saí, depois de 5 anos, é que eles estavam implantando o teleprompter para os apresentadores. Então você usava fichinha, né? Hã? Você usava uma fichinha? Era exatamente como vocês estão aqui, olha. papel. Isso. Legal. Muito bacana. E como foi a experiência de apresentar o telejornal ao lado do Jorge Chamberlain? Olha, eu acho, veja bem, na época, né, o Jorginho, ele já era radialista e ele tinha uma voz muito parecida com o apresentador da Globo, que Chapelain, né? E aí ficou Jorginho Chamberlain, porque a voz dele era muito parecida. Legal. E eu acho que eles colocaram na época, né, para dar um contraste mesmo, o Jorge, que era uma pessoa de pele negra, com uma loirinha, né, que para apresentar o jornal. Mas eu lembro que, olha, como era, eu já disse isso, né, mas eu repito, tudo muito novo. Então, muita gente ligava durante, todo mundo, muita gente com o meu sobrenome da região me ligava perguntando se nós éramos parentes. As boutiques querendo me vestir, né, porque cada dia eu aparecia com uma roupa diferente. O Bruno de Lacerda,
que foi quem cortou o meu cabelo curtinho. Eu sempre gostei de cabelo mais longo, mas eles queriam que eu aparecesse um pouquinho com uma das apresentadoras do jornal Hoje, da Rede Globo. Porque nós entrávamos, na época, a gente não tinha um espaço específico da EPTV. A gente entrava num bloco do jornal Hoje. Então, aí, eles pediram para eu cortar o meu cabelo curtinho, igual dessa apresentadora, que foi o Bruno de Lacerda, hoje falecido, mas no coração da gente. Sim. E como funcionava a dinâmica do telejornal que você apresentava? Qual era o horário, a duração e como era organizada a produção das pautas? Olha, a gente entrava no horário do jornal Hoje, que não mudou ainda, né? Sempre começou às 13 horas. Tinha o Globo Esporte, sempre começou a 1h da tarde. E a gente entrava ali num bloco. E eu, assim, chegava sempre, como era o meu horário de almoço, do horário comercial, eu ia para o jornalismo para acompanhar a edição, um pouquinho da edição do jornal, as pautas que iriam ser transmitidas, né? E ali no meu horário de almoço, eu, junto com o Jardim, a gente apresentava este bloco no jornal Hoje. Que incrível. Você teve algum preconceito por ser mulher no jornalismo na época? Como que era esse cenário? Não, nunca senti, não. Eu sei que eu era, assim, questionada, né? Porque a primeira vez que eu falei no microfone foi quando eu fiz o teste na EPTV. E aí, algumas indagações. Como que ela é apresentadora se ela não é radialista, se ela não é jornalista, se ela nunca falou no microfone? E eu fazia serviço, na época, eu já tinha terminado o curso de serviço social. Então, justamente por causa desta cobrança, tinha uma lei na época que permitia que se você tivesse X anos de experiência em vídeo e tudo mais, eles davam para você, eu tenho até hoje, eu consegui esse, que eles falam, não sei se é o diploma, eu consegui isso justamente por uma lei da época, mas depois disso foi mudado e hoje eles exigem, né, para você trabalhar na área de comunicação, principalmente apresentadora ou repórter, né, você tem que ter o curso, o registro, que é muito justo, né? Sim. Essa foto com o Bruno de Lacerda mostra os bastidores, a preparação, né? Sim. De como era. E a gente queria saber se você tinha algum ritual antes de entrar no ar, se tinha algum costume que não podia faltar, uma superstição sua. Como você se preparava para entrar? Você sabe que era assim, como era todos os dias, o Bruno ia para a televisão, né, para ajeitar o cabelo, para tirar o brilho, porque a televisão, ela deixa, você precisa realmente tirar o brilho que aparece na TV, né? Então, todos os dias, a gente tinha lá um tempo antes da apresentação, né, para ele estar me preparando e preparando o Jorginho também, né? Que por causa, não é por ele ser homem, mas ele também tinha que passar o pozinho mágico para tirar o brilho. Bom, agora nós temos aqui outro registro de um evento em que você esteve com o jogador Sócrates, o jornalista Sebastião Silva, do jornal O Diário, e o colunista de Franca, Juninho Caleiro. Isso. Que lembranças vêm à tona ao ver essas fotos? Olha, aquilo que eu falei. Na época, o fato de eu apresentar era que mais ou menos uma celebridade, sabe? Sim. Então, Marcava demais. Eu era convidada para todos os eventos, para apresentação de desfiles, ou até mesmo para desfilar o Juninho Caleiro lá em Franca. Todos os eventos que ele fazia com a mãe dele, Augusta, ele me convidava. Este evento aqui do Sócrates, se eu não me engano, parece-me que foi 40 anos de carreira dele, alguma coisa nesse sentido, que eu também fui apresentadora e eu estava até
procurando o material para enviar para vocês, eu tenho lá a apresentação do dia, Olha que eu acho que eu vou até enviar para alguém da família dele, deste dia com o Sócrates. Então, era assim, era uma loucura, porque você, como apresentadora, né, e também representando a emissora, eu estava presente em quase todos os eventos que aconteciam na época. Era só de ficar lá presente ou você tinha que fazer alguma coisa? Às vezes como convidada, né, e outras vezes apresentando ou desfilando, como eu disse, em Franca, que meu amigo me chamava para apresentar nos eventos que ele fazia. Muitos eventos que eu fiz no Ribeirão Shopping também, que o Ribeirão Shopping, ele inaugurou, acho que um ano depois da IPTV. Então, eu fiz muitos eventos de apresentação no Ribeirão Shopping e em outros eventos que aconteciam. E como que foi a transição do telejornalismo para o comercial? Dentro da emissora, você sentiu falta de atuar como repórter? Olha, foi assim. Depois de 5 anos, nesse inteirinho, nasceram as minhas 2 filhas. Primeiro a Manuela e depois a Marília. E quando a Manuela nasceu, em 1981, como eu trabalhava no comercial e durante o meu almoço, portanto, eu não ia em casa, né? Eu chegava na emissora por volta de 8h30 da manhã e ficava até 7h30. Falei, bom, com a minha filha nascendo, eu não posso continuar com essa vida. Ela, apesar, na época eram 3 meses de licença, mas é muito pouco, né? Para a primeira filha e para uma criança. Queria mais tempo, tempo, se né? dedicar, ter mais tempo. Aí eu optei em ficar só no jornalismo e sair da área comercial. E fiquei só no jornalismo. Só que depois dos 3 meses, eu falei assim, não, eu não vou aguentar ficar em casa. Eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Olha só. E algumas das pessoas que trabalhavam comigo falaram assim, não, ela está usufruindo a imagem dela para poder vender para a agência de publicidade. Então, disse para Mara Rúbia, na época, que era a diretora do jornal, nós vamos ter que dispensar a Margarete e você contratar uma nova apresentadora. E a Mara, ela falou, não, se o problema é esse, vocês tragam ela de volta para o comercial, porque ela vai continuar no jornalismo. Então, eu voltei de novo para a área comercial. Sim. E apresentando o jornal. E na época tinha-se muitos boletins do Globinho, né, que entravam durante a programação, que eu terminava o jornal e depois, antes de ir para a área comercial, eu deixava gravado todos os globinhos que iam no ar durante a programação. Então foi isso, foi uma loucura. E eu comecei na área comercial, eu era atendimento. Depois eu passei para supervisora e no ano 2000, que teve um acidente que eu acho que muita gente se lembra, que morreram vários empresários de Ribeirão, o meu gerente estava neste avião, que era uma pescaria, se eu não me engano, acho que para o Mato Grosso. E aí tinha vaga de gerente. Então, eu fiquei acumulando a área de supervisora e cuidando da equipe, da gerência, até eles decidirem quem seria o gerente. Então, imagina a loucura, né? Porque, claro, Você ficou meio que... Ribeirão é uma cidade que, apesar de Campinas ser maior que Ribeirão em termos de habitantes e tudo mais, mas Ribeirão é uma cidade que ela é muito sedutora, ela é muito... Todo mundo, né, ama morar. Sim. Eu mesmo não sou ribeirão pretana, mas me sinto... ela é muito engajadora, né? E aí, muitas pessoas da Rede Globo queriam vir para Ribeirão Preto. Os outros gerentes, porque aí na época a gente já tinha emissora de São Carlos, já tínhamos emissoras em Varginha, eles também
se colocaram à disposição para ser o gerente, mas aí acabaram me escolhendo. E desde o ano de 2000 até quando eu me aposentei em 2017. Mas no total, este período todo entre o escritório da Rede Globo, a inauguração da IPTV e a minha saída foram 43 anos. Nossa. Sim. E uma dúvida, você, quando era repórter, você também fazia redação? Essas coisas? Não. Primeiro, eu nunca fui repórter. Eu só era era apresentadora. Isso. E não tive essa oportunidade. Não é que não tive essa oportunidade. Primeiro porque eu não tinha o curso de jornalismo, né? Eu poderia só apresentar. Mas algumas vezes eu acompanhava os repórteres. Por exemplo, nós fazíamos muitos eventos, que você acho que até, Ana, vai mostrar alguns. Todos os lançamentos de novela, a gente fazia eventos aqui em Ribeirão com os artistas. Então, aí a gente tinha o acompanhamento do jornalismo que via dar cobertura para os nossos eventos, né? E, lógico, que ali, eu junto com o repórter, que a gente, olha, quem é que eu posso estar entrevistando? Eu acompanhava com eles, né, a matéria que queria para o ar. Por exemplo, quando teve a novela Rei do Gado, você ainda trabalhava nessa parte de apresentação? Então você teve... Não, de apresentação não. Não, mas da comercial. Na área comercial, Sim. na área comercial. E aí, isso. Teve algum evento assim aqui na cidade? Eu acho que o Rei do Gado não. Porque a gente fazia um pouco assim. Alguns a gente fazia local, outros nós convidávamos os nossos principais clientes para acompanharem o lançamento no Rio de Janeiro. Aí a gente levava os nossos clientes para o lançamento no Rio de Janeiro, e aí nessa ida eles conheciam o Projac, que é uma coisa fantástica, realmente é uma cidade à parte do Rio de Janeiro. Então era assim era bem bacana, bem bacana. E na época também, hoje, você vê, hoje, se a gente for comparar as audiências, né, a telenovela, ela tinha uma audiência muito grande. No ranking, ela era sempre uma das primeiras, que ficava ali junto com o Jornal Nacional, alguns programas especiais e tudo mais, né? E então, era realmente quem era o Felizardo para ir nesse convite do lançamento no Rio de Janeiro, conhecendo o Projac, tudo bem, era um privilégio muito grande. E outros, né, a gente fazia aqui localmente, né? Não só lançamento de novelas, mas a gente fazia lançamento de programação, que no início do ano a Rede Globo faz o lançamento do que ela apresenta o ano todo, dos nossos eventos, né? A gente fez lançamento de tantos eventos maravilhosos do IPTV na escola, Corrida da Integração. Nossa, muita coisa bacana. No comecinho, né, devia fazer muita coisa. Era tudo muito novo. Eu lembro que, olha, a gente tinha peixinhos e... que era um concurso de natação que a gente fazia com a criançada. Então, era assim, era tudo, né? Era tudo novo, tudo muita novidade. Sim. Ai, que que a gente delícia. podia estar explorando. É gostoso, assim, no começo. Né? E quais são as principais diferenças entre trabalhar na apresentação de um telejornal e na gestão comercial? Olha, você sabe que quando eles falaram, quando chegou o momento, né, da minha saída definitiva, eles me deram opção. Ou você fica só na apresentação do jornal, ou você fica só na área comercial. E aí, eram duas coisas que eu gostava muito. Sim. E eles me deram um prazo para eu pensar. E eu conversando com um dos clientes, muito querido, ele falou assim, olha, você tem 2 filhos. Querendo ou não, você vai ter que optar por um. Então, eu vou te facilitar. Vamos lá. Se você apresentar o jornal,
junto comigo, né, começaram Nelson Araújo, que hoje apresenta ele tem o programa dele, que agora me falhou o nome, na Rede Globo. Ele trabalhava na CETERP, ele fez estágio na CETERP, depois começou com a gente, que ele apresenta o Jornal da Globo em Brasília. Esqueci o nome dele. Pois é, daqui a pouco a gente lembra. Heraldo Pereira. Eles começaram, e muitos outros que também, e que ao longo deste período, eles acabaram indo para São Paulo ou Rio de Janeiro, né, que foi o caso do Nelson e o caso do Heraldo. E ele falou assim, então, vai chegar uma hora que se eles falarem assim, Margarete, agora nós vamos, a gente, lógico, tudo tem o seu tempo, né? E você precisa de mudanças e tudo mais. Então, se você deixar de ser apresentadora da EPTV, onde você trabalharia em Ribeirão Preto? Agora, se você ficar na área comercial, quem vende qualquer coisa. Se você sair amanhã da área comercial da IPTV, você pode vender em qualquer lugar. Então, esse foi o meu ponto de decisão. Esse foi o meu ponto de decisão. Foi mais, assim. E você nunca pensou em sair de Ribeirão? Ribeirão já era a saída de Bauru, né? Mas você nunca pensou em ir para uma cidade maior, aí igual São Paulo? É o seguinte, porque aí você tem raízes, né? Sim. Quando a minha filha nasceu, eles estavam inaugurando, acho que São Carlos, não, Varginha. Não, São Carlos. Aí eles me ofereceram para eu ser gerente em São Carlos. E eu assim, eu falei, como que eu tenho uma filha pequenininha, o meu marido na época com emprego fixo, eu já com a minha casa que eu tinha comprado, como que eu vou? Não tenho como, porque eu falei, uma criança pequena, eu agradeci imensamente, falei assim, olha, mas não estou fechando portas, é só uma questão de momento. E aí, acho que 2, 3 anos depois, eu já tinha, 3 anos depois, já tinha nascido a minha segunda filha, Marília, inaugurando Varginha, e eles me ofereceram de novo. Já estava complicado antes, depois. Eu falei assim, olha, eu ainda continuo, eu não consigo agora dedicar aqui o momento de mudança, né? Me dedicar o tempo que é preciso, né, para o início de uma emissora, para a implantação da emissora. Eu falei, eu não consigo me dedicar, mas por favor, não fechem as minhas portas. É porque é muito mais trabalho no início, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, né, quer dizer, com a morte do nosso gerente, eu tive a oportunidade que eles me escolheram, eu fui até a sala do diretor-presidente, Dr. José Bonifácio, filho, junto com o meu diretor, eu falei assim, olha, eu queria agradecer imensamente a confiança de vocês, pela oportunidade, porque agora, olha, eu já construí a minha casa, eu já plantei a minha árvore, as minhas filhas estão crescidas e eu posso me dedicar inteiramente e exclusivamente para que vocês, porque vocês precisam e pela cadeira que eu estou assumindo. Sim. E na hora certinha. Então, que você falou, a sua primeira filha nasceu em 81, né? 81. E a inauguração da EPTV foi em 80. Então foi muito pertinho, foi uma coisa. Muito perto, ela nasceu, foi em novembro. Você tinha acabado de começar a apresentar. A inauguração acho que foi dia 12 de novembro de 1980. E ela nasceu 18 de novembro. Nossa. Uma comemoração de um ano. Um ano depois. Meu Deus. A gente tem aqui uma foto tirada na festa de lançamento da EPTV, que a EPTV fez para a novela Salve Jorge, em 2012. E aí temos a Totia Meirelles e o Oscar Magrini. Como, você já disse como era a participação... E o Arthur Botelho, que era o nosso marketing na época. E aí, esses eventos, eles eram
eles tinham evoluído desde aquele evento que nós mostramos com o Sócrates, porque você falou que que a EPTV promovia vários eventos, né? Uma continuidade das ações que a gente fazia, né? Sim. Quando não era aqui localmente, era no Rio de Janeiro ou em São Paulo, porque a gente também tinha visita ao estúdio do Jô Soares. A gente levava os convidados para assistirem a gravação do programa dele, que era gravado, não era ao vivo, né? E então fazia parte dos eventos, né, que a gente fazia, nossas estratégias de marketing. Nesse evento eu vi, tinha todo um cenário com elementos da Turquia por causa da novela, então era sempre muito focado, assim, né? Sim, sim. Olha, por exemplo, Salve Jorge, a gente fez também, acho que eu não tenho a foto que eu enviei para vocês, mas Salve Jorge, a gente fez no espaço do Renato Aguiar, que era, o Renato foi para o Rio de Janeiro, assisti o lançamento no Rio de Janeiro do Salve Jorge, que foi uma coisa belíssima. E aí ele trouxe um pouquinho do que ele viu e ele transformou o espaço dele com todas as coisas da Capadócia, da Turquia, foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E você já conheceu algum ator ou celebridade que você ficou muito, ai meu Deus, eu tô conhecendo ele? Olha, você sabe que é como eles apresentam todos os artistas do primeiro, segundo e terceiro escalão da Rede Globo, todas as peças que eles fazem localmente, eles têm o total apoio da afiliada local. Então, eles iam na emissora para dar entrevista, né? E então era meio que normal pra gente sempre tá encontrando com esse pessoal. Alguns simpaticíssimos, outros nem tão. Nossa. Fala o nome. Tem uns que a gente fica super feliz de encontrar, os que a gente se decepciona, né? Mas é sempre assim. E o que a motivou a continuar por muitas décadas na EPTV? Pois eu acho assim, primeiro o desafio, né? Olha, na hora que você senta numa cadeira, que você está ali e ela não é sua, né? Você está sentada ali, a responsabilidade é muito grande, porque você trabalha com uma equipe, você tem, todos os meses, você tem meta, você tem desafios, e assim, quando você está celebrando o resultado no dia 30 do mês corrido, no dia 1º você zera e começa tudo de novo. É um desafio realmente muito grande. Então, e nesse inteirinho, as minhas filhas já tinham ido para São Paulo, porque elas decidiram ser publicitárias também. As duas. As duas. E o que eu pensei, eu falei assim, essa cadeira aqui, eu estou aqui, mas eu não posso garantir nada para elas. Até porque qualquer coisa que eu fosse pedir para uma agência de publicidade, para elas fazerem um estágio, claro que eles abririam a porta para minha filha. Falei, mas eu não quero ter eu não quero ficar devedora. Então, falei, então vocês vão para São Paulo. Eu falei assim, eu acho que eu sou louca, porque todos mandam os filhos para estudar em Ribeirão Preto, né? Sim. E eu tô mandando as minhas embora. E elas foram e não voltaram mais. As duas são publicitárias hoje. Lá em São Paulo? Uma é diretora da agência Grey. Em São Paulo, ela é diretora da conta da Corona. Olha só, que acabou de fazer esse evento maravilhoso, né? Ela que foi uma das coordenadoras, a Corona foi patrocinadora deste evento, um dos patrocinadores. E a outra ela trabalha na área de marketing na Ferrero Rocher. Nossa, que chique. Ganha chocolate de graça. Como você vê a evolução da EPTV desde que começou a trabalhar nela? Olha,
teve toda a evolução, né? Porque na época, que eu já falei, a gente tinha fax. Eu lembro, gente, assim, a dor de cabeça que foi quando implantaram o computador. Falei, Jesus amado, o que nós vamos fazer? Como é que a gente faz? Como é que mexe isso daí? Que loucura! Que loucura. Então, a minha geração... Gente, olha que bom, né? Esses dias eu fui para São Paulo passar o Dia das Mães com as minhas filhas, que também já sou avó. E eu estava com um probleminha lá no meu celular. O meu neto de 8 anos... Vovó, daqui que eu vejo para você. Olha, já sabia. Já. Então, a minha geração, nós acompanhamos toda esta evolução, né? A geração... você também, Andrei? Sim. E que bom que vocês pegam pronto, né? Que foi a evolução do fax, do celular, do WhatsApp. Hoje, nossa, Muito mais eu fácil. não Cada vez imagino, mais, né? Tá eu não ficando mais consigo fácil. imaginar a vida sem celular, sem o WhatsApp. Às vezes eu saio de Já casa acostumamos. correndo, esqueci o celular. Como? Volto correndo, porque a gente não vive mais sem, né? Paga tudo Que com é ele o também. exatamente, que Documento, facilitou muito a vida pagamento. da gente. E hoje em dia também. Eu lembro que uma das vezes, quando a minha filha ela foi fazer intercâmbio com 16 anos, e assim, eu fui despedir dela no aeroporto, chorei de São Paulo até aqui, porque ela ia ficar 1 ano fora de casa, e eu sem condições de ir visitá-la, não tinha celular, e eles estavam implantando nesta época o computador. Então a gente passava texto, não tinha celular, e era telefone mesmo, e caro. Não dava para você falar todo De São dia. Paulo pra cá, né? Não dava para você falar todo dia, né? Então, foi uma época bem marcante. Nossa. E como você enxerga a mudança no papel dos apresentadores ao longo dos anos, com a influência das redes sociais e novas formas de mídia? Olha, por exemplo, o apresentador hoje, eu vejo pela própria PTV, né? Eu acho que foi uma evolução. Hoje, ela não mais só apresenta, ela participa de pautas. Ela faz tudo hoje em dia. Exatamente, ela mesma redige o que vai ser apresentado, ela faz parte do processo todo. Né? O que eu acho que é uma coisa natural, né? E aí você vê a força da mídia social que veio com o Covid, né? Que a gente ficou em casa durante muito tempo. Por exemplo, as minhas filhas trabalhavam home office, trabalharam durante 2 anos, e aí que teve uma explosão muito grande, né? E a gente vê isso. Hoje, quem consegue ficar sem o Instagram, principalmente, né? Sem o Facebook, sem... então, é uma coisa que foi Evoluiu demais, evoluindo né? naturalmente, Sim. né? Sim. E hoje em dia a gente entrega todas essas tecnologias no trabalho do jornalista. Sim. Por exemplo, você falou que hoje em dia o jornalista tem que ser um faz-tudo. Por mais que as tecnologias, tipo, agora tem teleprompter e tal, facilitaram a vida por um lado, por outro, o jornalista também está mais sobrecarregado do que antigamente, que era tudo setorizadinho, né? É uma loucura, né? Porque, por exemplo, eu vou falar hoje que eu estou aposentada e que eu estou numa nova fase da vida. Eu não tenho mais que acordar às 5:30 da manhã, como eu fazia se eu quisesse fazer uma academia. Então, é tão bom acordar sem despertador. É uma delícia. Mas eu me policio, porque senão eu fico 3, 4 horas aqui na telinha, gente. É uma loucura. É uma sedução muito grande. Porque você tem ali todas as informações que você queira, né? Para mim, o Dr. Google é a melhor coisa que existe. Qualquer dúvida que você tem, né? Sim, ele já É só ali dar um alô para ele, gente. Você tem tudo em mãos. Você tinha falado que você era apresentadora, né? Era muito comum na época contratar apresentador, aí tinha o jornalista que fazia e alguém para ler. Você viu, tipo, chegando mais jornalista sendo apresentador também? Como que era? Não, olha, eu não lembro
de ter muita diferença, não, porque tinha muitas meninas, muitas jornalistas, repórteres de rua. Eu acho que era mais ou menos meio a meio. Meio a meio. Eu não sentia, não, que tinha diferenciação. É que hoje em dia eles preferem mais jornalistas mesmo, né? Quem é formado. Não vejo muito chegando. Por exemplo, a única ali que não era formada na inauguração da IPTV, que eles poderiam ter apresentadora sem ter um curso, era eu. O restante, todos tinham diploma. E eles têm, eu não sei se tem ainda até hoje, mas eles tinham um programa lá de que, aliás, com muitos alunos aqui da UNAERP, de estagiários, um programa muito bacana de estagiários no jornalismo. Eu acredito que, não tenho certeza se tem até hoje, mas muitos estagiários que fizeram lá, que eu vejo hoje que trabalham em outros lugares, outras plataformas. E você disse que era muito inexperiente, né? Quando chegou, não tinha contato com a câmera e tal. O Jorge te ajudou nessa parte? Te dava algumas dicas? Ou era cada um por si? Não. Aqui, parceria, calma. Eu lembro que o primeiro dia que era gravado, não era ao vivo. Depois de um certo tempo, que começou a ser ao vivo. Mas no primeiro dia, eu tremia tanto, mas tanto. Fora aquele frio na barriga, né? Que eu precisei de um copo de água com açúcar. De tão nervosa que eu estava. Porque realmente era... E foi surpreendente, que eu fiquei sabendo assim, 2 dias antes, você foi a escolhida apresentadora. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande. Quase assim, vem aqui amanhã que a gente resolve. Corta o cabelo. Quase isso. É mais ou menos isso. Corta o cabelo. E quando que começou depois a ter um horário? Você pegou a parte que era um jornal da EPTV? Aí sim. Porque antes era só o fragmento no jornal hoje, A gente tinha um bloco no jornal hoje. Depois nós fomos ganhando espaço, né? E aí era ao vivo. Isso, aí começou ao vivo, exatamente. Aí deu mais um frio na barriga. Com certeza. Não pode errar, né? E cada vez mais eles foram conquistando espaços, né? Porque hoje, se você olhar a grade da EPTV, ela tem uma programação dela, própria. Local muito boa mesmo. Grande também, né? Bem grande. Uma equipe grande lá, trabalhando para esses formatos. Sim. Mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma pergunta? Você falou que começou a ir ao vivo. Você já errou alguma vez ao vivo? Às vezes a gente gagueja, né? Como aqui, ó. Na entrevista. É natural, não é? É natural. Todo mundo. Principalmente assim, mas você... Eu lembro uma vez que eu dei uma notícia tão triste, mas tão triste, que veio uma lágrima no olho, que eu me segurei para não chorar, porque você está falando, você está mostrando o que está acontecendo, o que é real, né? Difícil falando para separar, as pessoas o que está acontecendo. E lógico que isso te toca, não é uma coisa fria, né? Mas é natural a gente gaguejar assim. Não tem jeito. Acho que eu fiz aqui muitas vezes. Uma curiosidade sobre uma parte mais pessoal da sua vida. Você fez um intercâmbio recentemente, né? Acho que foi por agora, né? Uns 5 anos atrás, 6, para a Itália, não foi? Então, quando eu saí, né? Que eu me despedi. Que você sempre, né? Quando você está numa cadeira, você tem o início, o meio e o fim, o que é uma coisa muito natural, né? E uma coisa assim que eu tenho uma gratidão muito grande. Eu entrei com o tapete vermelho e saí com o tapete vermelho e reconhecimento do meu trabalho. Então, que foi uma coisa assim que me deixou muito envaidecida. Mas aí vem aquela pergunta, né? E agora? Porque eu tinha um horário de trabalho muito grande, eu era muito envolvida também, não só com a parte comercial, mas com eventos, com a equipe, com todo mundo. E seria assim, e agora? Como é que vai ser esse plano B? Né? Eu falei assim, olha, eu vou, então,
me dá um período sabático, 1 mês. E aí eu escolhi Florença. Olha só. Florença. Que delícia. Nossa, tô doida pra ir lá. Maravilhoso. Olha, você não vai se arrepender, Meu eu Deus. te dou muitas dicas. E aí eu falei assim, bom, uma coisa, tá decidido. Só que quando eu cheguei lá, eu não sabia falar, eu fiz algumas aulas de italiano, pelo menos para me De ajuda. familiarizar um pouco, né? Aham. Mas é tudo tão diferente, uma coisa é você ver o outra papel, a cultura. outra coisa é você ouvir. Escutar. A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu, que loucura, que loucura. E eu, para justificar esse 1 ano sabático, eu falei assim, eu vou fazer um curso lá em Florença de italiano. E vou lá no primeiro dia do curso. Tinha uma brasileira na minha turma. Eu falei assim, é o anjo da guarda. É com ela que eu vou fazer amizade. E foi, porque aí nós fazíamos os passeios, final de semana, que a gente não tinha aula, a gente fazia os passeios, almoçávamos. Então, e você, assim, falei assim, ai, que bom, eu tenho alguém para conversar, para ouvir a minha língua, que fala a minha língua, né? Que Se foi expressar uma delícia. melhor, né? Mas foi uma experiência, mas assim, muito bacana. E que assim, olha, os 30 dias que eu fiquei, foi com frio na barriga. Porque eu aprendi tanta coisa. Às vezes eu me perdia, um dia eu estava perdida. Eu falei assim, gente, o Waze não é para carro. Por que eu não posso direcionar para ir para o meu hotel? Mas foi aí que eu descobri. Quem falou que eu sabia? Foi aí. Então, assim, eu acho que nessas coisas, né, que você... é só passando mesmo. Sim, experiência. Para você ter experiência. Mas valeu muito a pena. Que Olha só, delícia. que delícia. E se vocês puderem ir, eu recomendo. Bom, Imagino como que deve ser o jornalismo de lá também. Deve ser muito diferente. Né? e você sabe que na minha classe tinham jovens que estavam no último ano. Agora é o 3º ano que a gente fala, antes de prestar vestibular, eu não sei. É 3º ano. Isso. Elas estavam lá fazendo curso para depois prestar o vestibular. Inclusive tinha uma delas que era brasileira. Ela Olha morava só. em São Paulo e queria fazer medicina. Olha. É muito bom, porque a gente conhece várias partes da cultura, né? Se conecta com outras pessoas. Sim. É muito incrível isso. Não, e hoje muito mais, né? Com todas as ferramentas. Dá pra levar essas pessoas pro resto da vida, se quiser. É verdade. Não precisa usar o fax. Aham. Bom, o episódio de hoje do Memória da Comunicação chega ao fim. Agradecemos imensamente a presença da Margarete Presoto, que compartilhou conosco momentos incríveis da sua trajetória e do telejornalismo em Ribeirão Preto. Muito obrigada a você que nos acompanhou nessa entrevista. O projeto Memória da Comunicação está disponível no canal do YouTube da Rádio UNAERP e traz conversas incríveis com profissionais que fizeram parte da história da comunicação de Ribeirão Preto. Eu sou Rafaela Carvalho, junto de Ana Helena Mendes, Vitória Tasquete e Gabriela Lacerda, e me despeço de você, ouvinte, neste momento. Obrigada e continue acompanhando a programação da Rádio UNAERP. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Você Que bom, acompanhou viu? mais Lembrar uma um pouquinho da transmissão minha da Rádio trajetória. UNAERP. Sim, foi Eu muito tenho legal maior saber também. orgulho, sabe, eu olho hoje para trás e eu falo assim, olha, eu não sei como eu dei conta, mas dei. Com muito orgulho e tenho assim, sabe aquela sensação de missão cumprida, porque a partir de agora as missões são outras, Sim, sabe? Mas é muito gostoso. Foi muito gostoso relembrar isso com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Hugo Rafael. Coordenação, Gil Santiago.